Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, gente. Bem-vindo de volta. E hoje a gente vai continuar o que a gente falou na primeira aula, que eram os conceitos iniciais de geometria. E hoje a gente vai revisar um pouco os de ângulos, que foi o último assunto do vídeo anterior. E hoje a gente vai continuar e a gente vai falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas antes disso, a gente vai revisar ângulos, porque é muito importante para falar desse assunto de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é o ângulo, revisar. O ângulo é a parte do plano delimitado por duas semirretas de mesma origem, ou seja, do vértice O na imagem, e chama-se de lado as semirretas e de vértice a origem comum. Então, nesse caso, o O é a origem, o vértice, e OA é uma semirreta e OB é outra semirreta, e entre elas temos nosso querido ângulo. Classificação de ângulos. Temos o ângulo reto, que a partir dele a gente classifica os outros, e o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, quando a gente tiver um ângulo de 90 graus na figura, a gente vai ter um ângulo reto. Um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Certo? Então, todo e qualquer ângulo que seja menor do que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. O ângulo obtuso é ao contrário do agudo. Enquanto o agudo é menor do que 90, o ângulo obtuso vai ser qualquer ângulo que seja maior do que 90 graus, ou seja, maior do que o ângulo reto. E o ângulo raso é um ângulo obtuso que tem uma característica especial, e essa característica é ter o ângulo de medida de 180 graus. Ou seja, qualquer ângulo que tenha com medida 180 graus, a gente vai chamar de ângulo raso, certo? Raso, reto, raso. E agora a gente vai revisar duas propriedades, que é o ângulos suplementares e ângulos replementares. Vocês já vão entender por que isso é importante, mas primeiro vamos revisar esse conceito. Ângulo suplementar é quando eu tenho que a soma de dois ou mais ângulos é igual a 180 graus. Então, nesse caso da imagem, a gente tem um ângulo alfa e um ângulo beta, que a soma deles vai ser igual a 180 graus. O replementar tem o mesmo princípio, mas nesse caso, a soma desses dois ou mais ângulos tem que ser igual a 360. No caso da imagem, a gente tem um ângulo alfa e um ângulo beta, que juntos, somados, valem 360 graus. Ou seja, a volta completa. E por último, um conceito muito importante é o ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos serão opostos pelo vértice quando um deles for composto pelas semirretas opostas dos outros. Então, nesse caso, o ângulo AOC é igual ao ângulo BOD, essa sendo a característica principal desse tipo de propriedade. Porque os ângulos opostos, eles são iguais, eles são congruentes, certo? Então agora a gente vai realmente entrar no assunto desse vídeo, que são retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas antes a gente precisa definir o que são retas paralelas e o que é uma transversal, certo? Paralelismo e perpendicularismo. Paralelismo, vou começar por ele, né, que é um dos assuntos principais dessa aula. Duas retas são paralelas quando elas estão contidas, primeiramente, no mesmo plano e não há nenhum ponto em comum entre elas. O que isso quer dizer? Que elas nunca irão se encontrar, ou seja, se coincidir em um ponto. Então, para ser paralelo, tem que ter duas propriedades. Primeiro, estar no mesmo plano. Segundo, nunca se encontrar em nenhum ponto, certo? Graficamente, já está representado na figura. Temos uma reta R e uma reta S que nunca irão se encontrar, ou seja, R é paralelo a S. Ao mesmo tempo que a gente tem a noção de perpendicularismo. Perpendicularismo é uma propriedade especial de uma reta que se coincide, certo? Então, elas são concorrentes. Ou seja, qualquer reta que se encontrar em algum ponto é chamada de concorrente. Só que eu falo que uma reta é perpendicular à outra quando ela se coincide, ou seja, ela é concorrente, mas entre elas forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? Então iremos continuar, agora realmente entrando no assunto. Na figura, a gente tem uma reta R
e uma reta S que são paralelas entre si, certo? E a gente tem uma reta transversal, ou seja, que não é paralela nem perpendicular às retas paralelas R e S. Então temos uma reta T que atravessa e corta ambas as retas, certo? E o que isso faz? No momento que essa reta T corta essas retas, encontra essas retas, forma-se 4 ângulos. Vamos analisar primeiro a da reta R, certo? Forma-se o ângulo A, o ângulo Bzinho, o ângulo Czinho, o ângulo Dzinho. Aí embaixo, quando tem contra S, temos o ângulo Ezinho, o ângulo Fzinho, Gzinho e Hzinho, certo? Então, agora a gente vai tentar relacionar todos esses 8 ângulos, certo? E a gente vai analisar de acordo com 3 categorias. Que categorias são essas? Ângulos correspondentes, ângulos colaterais e ângulos alternos. Vamos ver as palavras. Ângulos correspondentes é que um corresponde ao outro, certo? Ângulos colaterais são ângulos que estão do mesmo lado. Mas do mesmo lado em relação ao que, Bruna? Em relação à transversal, certo? E por último, ângulos que são alternos. Alternos têm sinônimos como alternativos, contrários. E o que isso quer dizer? Vão ser ângulos que estão de lados contrários da transversal, que corta as retas paralelas, certo? Mas melhor do que falar é visualizar, certo? Então vamos começar pelo mais considerado mais simples, que são os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que estão do mesmo lado da transversal, primeira coisa, mas um está interno às paralelas, na região interna, e o outro está na região externa às paralelas. As paralelas, vamos voltar na figura inicial. As paralelas, elas formam uma parte interna, que dentro dessa parte interna a gente tem 4 ângulos, nesse caso Dzinho, Czinho, Ezinho e Fzinho, e ela forma 2 regiões externas. Cada região externa tem 2 ângulos. Para cima de R a gente tem Azinho e Bzinho, e abaixo de S a gente tem Hzinho e Gzinho. Então os ângulos que estão na região interna eu sempre vou analisar internamente. Os ângulos que estão externos, eles são chamados de ângulos externos. E é exatamente isso que a gente está falando na correspondência. Na primeira imagem, nessa vermelha, dos ângulos vermelhos, a gente tem um ângulo externo aqui, a região externa, e a gente tem um ângulo interno. E percebe que se eu pegasse essa figura aqui formada com a reta T e S e colocasse em cima a formada em T e R, percebe que elas vão se coincidir, certo? Perfeitamente. E isso que ocorre quando eu falo que eles são correspondentes. Esses ângulos marcados na figura, todos eles são iguais. Então o vermelho marcado é igual ao outro vermelho, o amarelo marcado é igual ao outro amarelo, o azul marcado é igual ao outro azul, e por último, o verde é igual ao outro verde, certo? Então o que vocês têm que marcar de correspondentes? São ângulos que um está dentro e o outro está fora, e que se eu pegar essa figura e colocasse em cima da outra, eles seriam iguais, um em cima do outro. Então esses ângulos são iguais. Agora, colaterais. Colaterais, como eu já disse previamente, são ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Só que esse tipo de ângulo se divide em 2 categorias. Os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. É meio que a junção do lado com a noção de interno e externo. Vamos começar pelos internos. Lembra que eu falei que tínhamos 4 ângulos internos, sendo ele D, C, E e F? Agora você só relacionar o que está dentro com o que está fora. Como assim? O que está dentro não. O que está de um lado da transversal e o que está do outro lado da transversal. Então, D, C, E e F, todos estão na parte interna das paralelas. Só que
D e E estão do mesmo lado da transversal, enquanto C e F estão do mesmo lado da transversal, que é o lado oposto a D e E, certo? Então eu posso falar que D e E são ângulos colaterais externos, ou seja, eles se relacionam, e C e F são ângulos colaterais internos também, porque eles se relacionam, certo? A mesma análise é para os ângulos colaterais externos. A gente lembra que eu falei que são 2 acima do R e 2 abaixo do S? E que agora você tem que analisar em relação à transversal. Quem está de um lado e quem está do outro. Percebe que o ângulo A está do mesmo lado do H. Então A e H são ângulos colaterais externos. E a mesma coisa ocorre para o B e o G. O B e o G estão do mesmo lado da transversal. Ou seja, eles são ângulos colaterais externos. E o que isso faz? Quando eu tiver dois ângulos colaterais, independente se ele é interno ou externo, a soma deles sempre vai ser igual a 180. Então, na hora que eu somar o D e o E, o F com C, o A com H e o P com G, a soma deles sempre vai ser igual a 180 graus. Então, a soma deles é igual eles são ângulos suplementares, porque a soma dele vai ser igual a 180, certo? Então, quando os ângulos são colaterais, e não se importa se eles são internos ou externos, quer dizer que a soma deles vai ser 180. É isso que vocês têm que guardar. Então, se você falar, nossa, o ângulo A ele é colateral externo com o ângulo H, a soma deles vai ser 180, direto, certo? E por último, os ângulos alternos. Como eu disse previamente, o alterno é sinônimo de alternados revezados, certo? Em relação à transversal, certo? E o que a gente vai analisar? Primeiro, internamente. A gente tem o ângulo C, D, E e F, certo? Percebe que o D, que está em roxo ou lilás, ele não está do mesmo lado da transversal, ele está do lado oposto, certo? Então, percebe que o E, que era o colateral dele, mudou de lado. Então, o alterno vai ser o do outro lado do colateral desse ângulo. Então, se E era o colateral de D, então o F, que está do outro lado da transversal, relativa a E, vai ser o alterno de D, certo? Então, D vai ter como alterno o F, e o C, que está em rosa, vai ser alterno do E. A mesma coisa acontece quando eu tenho região externa, em que o ângulo A, que está em verde, e o ângulo... Ele colocou F de novo, desculpa, gente. Mas o G, o A e o G, que está em verde, analisa a cor. O A e o G, eles vão ser alternos externos, certo? Porque eles alternaram de acordo com a transversal e eles se relacionam. Então, eles relacionam em relação à externidade. Então, o A é alterno externo do F e B é o alterno externo do H, né? Porque eu coloquei o nome errado. Mas percebe isso, percebe pelas cores. Que o A vai ser alterno externo do G e o B vai ser alterno externo do H, na cor laranja, certo? Mas qual é a propriedade que isso leva pra gente? Leva-se a propriedade de que quando eu analiso esses alternos, eu percebo que eles têm o mesmo valor, ou seja, eles são congruentes, certo? E o que isso vai levar pra gente? Que se eu pegar o ângulo D, automaticamente eu vou saber o valor do F, porque eles são alternos internos. A mesma coisa ocorre se eu pegar o ângulo C, automaticamente eu vou saber o valor do ângulo E. A mesma coisa se eu pegar o ângulo verde A, eu vou saber o valor do outro ângulo verde, porque eles são alternos externos, porque eles estão fora das paralelas. A mesma coisa ocorre com o ângulo laranja B, com outro ângulo laranja, porque eles também são alternos externos, então eles são do mesmo valor. Então, o que eu tenho que levar como conclusão de tudo isso? Que os alternos
e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, se eu perceber que eu tenho alternos, automaticamente, se eu souber o valor de um, eu vou saber o valor do outro. A mesma coisa ocorre com o correspondente. Se eu souber o valor de um, eu sei o valor do outro. E o que é diferentão nessa jogada são os colaterais. O que ocorre com colaterais? Se eu souber que um é colateral ao outro, eu vou saber que a soma deles é 180, porque eles são suplementares. Deu para entender? Então, isso é o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula, onde eu vou fazer exercícios que misturem esse conceito, certo? Então, muito obrigada e até mais. Beijo.